Muito bom dia outra vez. Eu acho que hoje estamos aqui com problemas de internet, talvez, mas o programa foi interrompido. Eu peço imensas desculpas. Este é o Washington Fora de Horas, Washington Fora de Horas do dia 26 de abril. Eu espero que ainda estejam comigo quem se juntou a mim e quem não se juntou, que se junte entretanto ao nosso programa de notícias a partir da capital americana, Washington DC. Aqui são agora 9h39. Este é um programa que começa às 9h30 da manhã, mas hoje, por algum motivo, há aqui problemas de internet que eu não estou a conseguir descortinar. E eu espero que não se repita e que não sejamos interrompidos novamente. Vou fazer outra vez aquilo que eu peço sempre. Peço desculpa, que eu peço sempre para fazerem, que é partilhar o programa nas vossas páginas. Portanto, cá está. Eu já partilhei o Washington Fora de Horas de hoje. Os principais títulos do nosso programa, como eu dizia, temos que a francesa Total suspende o projeto de gás em Moçambique, Joe Biden promete ajuda dos Estados Unidos à Índia, o DICIAP de Portugal entregou à PGR de Angola uma lista das fortunas de angolanos, incluindo Isabel dos Santos. Os Estados Unidos na luta para impedir o controlo comunista de Portugal. Isto é um texto histórico. Temos uns documentos históricos que revelam como os Estados Unidos tentaram impedir o controlo comunista de Portugal. Ainda em Angola também detidos dois cidadãos que vendiam vacinas falsas. Na Guiné-Bissau, o Hospital Central tenta furar greve. Já temos alguns Washington foradenses ligados a nós. João Fernando Diogo Pessoa, saúde. Saúde para João Fernando também. Ele fala-nos de Luanda e Colibengo e saúde ao mundo. Um grande bem-aja para si, João. Espero que se junte a nós todos os dias. O Washington Fora de Horas é de segunda a sexta-feira. Todos os dias está aqui um apresentador diferente da Voz da América. Vamos então ao desenvolvimento das notícias e pedir mais uma vez desculpas por estes transtornos técnicos que eu não consegui descortinar, mas eu espero que não se voltem a repetir. Em Moçambique, a Companhia Total confirmou nesta segunda-feira, dia 26, ter retirado todo o seu pessoal do norte da província de Cabo Delgado, que trabalha no megaprojeto de gás natural no valor de 20 mil milhões de dólares, por motivos de força maior. O governo já reagiu dizendo que a empresa não abandonou o projeto, mas apenas suspendeu os trabalhos por agora. Em comunicado, a Total diz, e eu cito, considerando a evolução da situação de segurança no norte da província de Cabo Delgado, em Moçambique, a Total confirma a retirada de todo o pessoal do projeto Mozambique LNG do local de Afungi. Esta situação leva a Total, como operadora do projeto Moçambique LNG, a declarar força maior. Fim de citação. A companhia reitera a sua, e cito, solidariedade para com o governo e povo de Moçambique e deseja que as ações desenvolvidas pelo governo de Moçambique e os seus parceiros regionais e internacionais permitam o restabelecimento da segurança e estabilidade na província de Cabo Delgado de forma sustentada. Fim de citação. Nas duas últimas semanas, como a VOA noticiou, a Total suspendeu contratos com várias empresas devido à paralisação do investimento na sequência dos ataques de insurgentes que se arrastam há 3 anos e meio. Mais de 2 mil pessoas foram mortas e mais de 600 mil estão deslocadas, enquanto continuam os combates entre as forças de defesa e segurança de Moçambique, com a ajuda de grupos militares privados estrangeiros e contra insurgentes ligados ao Estado Islâmico. Estas são as notícias sobre Moçambique e esta suspensão dos trabalhos do projeto de gás em Cabo Delgado, mas nós temos mais desenvolvimento sobre esta notícia e pelo que convido a todos a consultar este nosso artigo
tão logo o programa termine. Portanto, aqui está todos os detalhes sobre esta suspensão dos trabalhos em Cabo Delgado, deste projeto da Total, este mega projeto de gás. Obrigada ao Fídio de Guida, que nos fala a partir de Bissau, ao Elvino Neto, boa tarde, La Salete, estou a escutar a partir de Londres, muito obrigada, Elvino, pela companhia de sempre. Tina Souza, não falha, good afternoon, Tina, ela fala-nos também do Reino Unido. Lassana de Paunca Wage, filho da Guiné-Bissau, a partir de Istambul, na Turquia. Uau! Fala-nos de longe, fala-nos do outro lado, não é? Do globo. Como está tudo aí na Turquia, Lassana? Alberto Manane, de Moçambique, ele está na Beira. Muito obrigada por se juntarem a nós, Washington, foradenses, assíduos, alguns novos. É sempre bom ver gente nova e ver gente que nos acompanha todos os dias aqui no Washington Fora de Horas. Vamos continuar então com as notícias que marcam este dia 26 de abril. E como o dia indica, hoje é 26, portanto ontem foi 25, um dia importante para Portugal, mas também para as ex-colónias de língua portuguesa em África. E nós temos este artigo sobre como os Estados Unidos estiveram na luta para impedir o controlo comunista de Portugal. Documentos revelam programas clandestinos de apoio a forças anticomunistas na instabilidade após o golpe de Estado de 25 de abril de 1974. Os Estados Unidos prepararam um programa de apoio militar clandestino a setores anticomunistas do Exército e outras forças em Portugal, quando este país se encontrava à beira da Guerra Civil em 1975, na sequência do golpe de Estado de 1974. Estes documentos revelam estas informações e estes documentos foram agora tornados públicos pelo Departamento de Estado americano. Transcrições de reuniões, memorandos e propostas de ação ao mais alto nível do governo americano tornam claro que o Major Melo Antunes, um dos dirigentes da facção moderada das Forças Armadas Portuguesas, conhecido então pelo Grupo dos Nove, estava ciente do plano, tendo estabelecido um canal de comunicação privado com os Estados Unidos pouco antes de 25 de novembro de 1975, data em que ações armadas eliminaram forças radicais de esquerda ou ligadas ao Partido Comunista. Leia mais sobre este tema, eu vou partilhar aqui, tem muito detalhe histórico que vale a pena ler e há outras histórias também associadas a esta, vão a este link quando o nosso programa terminar. Vamos então continuar com as notícias deste dia 26. O Departamento Central de Investigação de Ação Penal de CIAP de Portugal entregou à Procuradoria-Geral de Angola a lista das fortunas que vários cidadãos daquele país possuem em Portugal. O jornal português Correio da Manhã diz que o documento, de mais de 7.000 páginas, contempla todas as contas bancárias, bens móveis e imóveis e participações em empresas. O relatório cumpre uma carta rogatória que a Procuradoria-Geral da República Angolana tinha pedido há mais de um ano às autoridades judiciais portuguesas. A lista inclui familiares do antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos, sendo que a maior parte da informação disponibilizada refere-se a Isabel dos Santos. Encontram-se também bens em nome de Xé dos Santos e Zenu dos Santos. No documento figuram ainda outros nomes como o antigo chefe da Casa Militar, Manuel Hélder Vieira Dias Copelipa, e Leopoldino Fragoso do Nascimento, o antigo chefe das secretas angolanas. Portanto, nós vamos ter mais detalhes sobre este documento que foi entregue à PGR de Angola no nosso website www.voaportugues.com e também na nossa emissão de rádio. Ainda em Angola, associações e organizações empresariais na Huila voltaram a apelar ao fim urgente da burocracia no acesso aos diferentes programas para alavancar a economia do país. O Programa de Apoio à Produção
diversificação das exportações e substituição de importações, PRODESI, e o Plano de Apoio ao Crédito, PAC, inseridos no Plano Nacional de Desenvolvimento 2017-2022, são alguns dos programas apontados como carregados de burocracia. Nós vamos ter uma reportagem mais alargada sobre este tema na nossa emissão de rádio e vale a pena dizer que o secretário de Estado da Economia e Planeamento, Milton Reis, diz que o governo angolano está atento às preocupações, principalmente dos produtores. E Paulo Gaspar, o presidente de direção da Associação Agropecuária Comercial e Industrial da UILA, acredita nos programas em curso, portanto o PRODESI e o PAC, pelo que encoraja os empresários a não desistirem. Já sabem, mais detalhes sobre este tema na nossa emissão de rádio mais logo. Ainda em Angola, a polícia deteve 2 cidadãos nacionais em Luanda acusados de venderem vacinas contra a Covid-19 a estrangeiros por 10.000 kwanzas, o equivalente a $15, mais coisa menos coisa. Além das vacinas, os suspeitos são igualmente acusados de comercializarem o cartão de vacina, bem como o comprovativo da realização de teste de Covid-19 no valor de 5.000 kwanzas, cerca de $7. Portanto, vacinas que eles estão a vender são falsas e estes boletins de vacina, cartões de vacina que estão a vender também falsos, naturalmente. Até agora, Angola registrou 25.609 casos, 579 mortes, 23.092 casos de recuperação da doença. Antes de continuarmos com as notícias, vamos falar também da Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Estados Unidos. Vamos ver quem é que se juntou a nós, entretanto. Temos o Isaac Luís Francisco, que está conectado ao partido de Luanda. Muito obrigada pela companhia. Temos também Adão Prazeres, e ele dá-me um bom dia muito especial, muito obrigada, mas depois diz que o MPLA é o diabo e tem um iconezinho, um emoticon do diabo. E ele diz ainda, num outro comentário, que há pessoas a comer lixo todos os dias, ou a comer no lixo todos os dias. Portanto, por isso é que ele chama o partido no poder em Angola de diabo. Pois bem, aqui também temos Masta Guiné. Bom dia, eu sou filho da Guiné, meu abraço para você e estou aqui no Brasil, cidade de Lajeado. Muito bem, Masta Guiné, muito obrigada pela companhia, eu tenho quase a certeza que é a primeira vez que eu leio o nome do Masta Guiné aqui. Espero que não seja a última, junte-se a nós todos os dias, segunda a sexta às 9h30 de Washington DC. É verdade que hoje o nosso programa começou, foi interrompido e eu tive que recomeçar, portanto peço desculpas por isso. Kim Fernandes, ele está em Luanda, na urbanização Marconi. Marconi como Marconi dos telefones? Era interessante saber isso. Vou aqui aproveitar e deixar estes likes simpáticos. Temos o Sádio Mamadi Camará a partir de Bafatá, na Guiné-Bissau. E é exatamente sobre a Guiné-Bissau que nós vamos falar agora. O presidente Umaru Sissoko Embaló dá posse neste momento ao novo governo que saiu da remodelação anunciada no sábado. Deixam o governo 6 ministros e 3 secretários de Estado. Nuno Gomes Nabiam passa a ter 4 ministros de Estado. No campo político partidário, o PRS, a terceira força política no Parlamento, ganha peso, enquanto o partido do primeiro-ministro da Assembleia do Povo Unido, o Partido Social Democrata, o APU-PDGB, perde força. Todos os membros do governo são dos 4 partidos que integram a coligação governamental. Ainda sobre a Guiné, o presidente do Sindicato de Base dos Trabalhadores do Hospital Nacional, Simão Mendes, Armando Nito Indi, disse que a direção do hospital está a recrutar estagiários para os serviços de urgência do maior estabelecimento hospitalar da Guiné-Bissau, depois dos técnicos e outros profissionais de saúde terem aderido à greve geral na função pública decretada pela
União Nacional de Trabalhadores da Guiné Central Sindical, portanto a UNTG-CS. O sindicalista e enfermeiro de profissão mostrou-se preocupado com a atitude da direção do hospital e dos estudantes estagiários por terem aceito fazer o serviço naquelas condições, sobretudo na ausência dos seus tutores, portanto os médicos e enfermeiros. O sindicalista acrescentou ainda que os trabalhadores do Hospital Nacional Simão Mendes tentaram alertar as direções das universidades sobre essa situação de recrutamento indevido de estudantes pela direção e dos riscos que tal atitude pode acarretar, mas não foram ouvidos. Em declarações ao jornal O Democrata, Armando Nhito Indi referiu que os trabalhadores estão a reclamar não apenas os salários na função pública, como também os subsídios de vela que não recebem desde 2015. Também disse que deixaram de receber desde o mês de outubro do ano passado os subsídios de horas extra estabelecidos pelo Ministério das Finanças. Portanto, a função pública está de greve, médicos e enfermeiros incluído, mas o Hospital Simão Mendes está a tentar furar esta greve, recrutando estudantes estagiários, o que o sindicato não concorda. Temos comandante Ricardo Mané, muito boa tarde, comandante Ricardo Mané, Masta Guiné, obrigado, do fundo do coração, obrigada eu pela sua interação aqui no nosso Washington Fora de Horas. Hoje, já sabem, hoje é dia da propriedade intelectual. Nós estamos também na semana da vacinação, Semana Mundial da Vacinação, portanto, se há vacinas por colocar em dia, faça favor. Se há crianças, se tem crianças à sua responsabilidade, devem ser vacinadas, vá lá, que vacinar é bom, é importante para a nossa saúde. Hoje é também o dia em memória do desastre de Chernobyl. Portanto, vamos aqui continuar com as nossas notícias. Em Cabo Verde, o Presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, e o Ministro de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de Ministros do Desporto e da Família e Inclusão Social, Fernando Elísio Freire, testaram positivo à Covid-19 e estão em quarentena. Eles dizem que estão bem. Santos e Freire integram assim os mais de 1.000 casos novos de coronavírus registrados no país em apenas 3 dias. Na semana seguinte às eleições legislativas do passado domingo, dia 18, do qual saiu vencedor o partido MPD, Movimento para a Democracia, tendo sido assim reeleito o primeiro-ministro a um segundo mandato. Mas voltando à questão da Covid-19, ontem as autoridades sanitárias diagnosticaram mais 255 novos casos e 2 mortos, elevando para 22.349 o total de casos desde o início da pandemia. O número de mortos ascende a 203. Nos últimos 6 dias, após as eleições de domingo, o país registrou mais de 1.500 casos de Covid. Antes de continuarmos, eu tenho aqui mais gente a juntar-se a nós. Domingos Fediace Julai, ele dá as boas tardes e diz que a decisão da Total suspender o projeto de gás é legítima, tendo em conta a atuação dos terroristas, a segurança, quer da infraestrutura, quer dos trabalhadores, está ameaçada. E ele dá o seu abraço a todos e diz que ontem celebrou o seu aniversário. Portanto, Domingos, muitos parabéns de toda a equipa da Voz da América, muita saúde, uma vida cheia de boas conquistas e esteja sempre connosco para podermos festejar mais aniversários seus. Sebastião Domingos Simão, bom dia companheiro, já estou ligado ao programa e ele, como sempre, deseja muita paz a toda a gente, ao mundo inteiro, uma boa segunda-feira e um bem-aja. Muito obrigada, Sebastião, para si e para todos, por este mundo fora. Um bom início de semana, cheio de boas energias e muita saúde. Vamos falar dos Estados Unidos e vacinação contra a Covid-19. Como eu disse, nós estamos na semana da vacinação, Semana Mundial da Vacinação,
Portanto, é importante falarmos aqui de vacinação. E já agora eu aproveito e partilho aqui o nosso programa de saúde que foi com a doutora Nádia Camate na sexta-feira passada, em que falamos exatamente sobre a importância de sermos vacinados desde a infância. Ficam aqui algumas dicas da doutora Nádia Camate e também lembrar que falamos sobre malária e que é um problema muito grave, e ela também deixa aqui algumas recomendações. Quando o Washington Fora de Horas acabar, pode ir lá, pode ir ver o nosso programa com a doutora Nádia Camate. Vamos então falar da vacinação contra a Covid-19 aqui nos Estados Unidos, que tinham até ontem administrado 228 milhões 661.408 doses de vacinas da Covid-19, segundo o Centro de Controlo de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o CDC. A agência disse que mais de 139 milhões de pessoas tinham recebido pelo menos uma dose, enquanto mais de 94 milhões de pessoas tinham sido totalmente vacinadas até domingo. A contagem do CDC inclui vacinas de 2 doses da Moderna e Pfizer-BioNTech e a vacina de uma dose Johnson & Johnson. Na sexta-feira, os reguladores de saúde americanos levantaram suspensão no uso da vacina Johnson & Johnson, terminando uma pausa de 10 dias para investigar a sua ligação a coágulos de sangue extremamente raros, mas potencialmente mortais. O CDC e a Food and Drug Administration disseram que os riscos de experimentar a síndrome envolvendo coágulos sanguíneos graves e plaquetas baixas como resultado da vacina eram muito baixos. Encontraram 15 nos 8 milhões de injeções dadas. Portanto, a vacina da Johnson & Johnson está novamente a ser administrada aqui nos Estados Unidos. Vamos até a São Tomé e Príncipe, onde o ex-diretor dos Serviços Prisionais são tomense responsabilizou hoje a Ministra da Justiça, Direitos Humanos e Administração Pública pela morte nas instalações da Polícia Judiciária de um jovem procurado pela polícia depois de agredir a esposa. Lázaro Afonso disse em declarações a jornalistas, eu cito, quem é o autor de toda a situação foi a senhora ministra que não soube lidar com a situação. Ela foi bastante incompetente na solução de um problema que era muito fácil de resolver. Fim de citação. A 26 de março, Nelson Rita das Neves morreu nas instalações da PJ depois de se entregar à polícia, após cerca de 2 meses foragido por agressão à mulher com vários golpes de katana. A morte do jovem levou à prisão preventiva de 3 agentes da PJ, outros 3 estão em prisão domiciliar e um outro está com termo de identidade e residência. No sábado, durante uma entrevista na emissora católica Rádio Jubilar, a ministra da Justiça, Ivete Lima Correia, acusou Lázaro Afonso, demitido do cargo de diretor dos serviços prisionais e de reinserção social, de responsabilidade na morte de Nelson Rita das Neves. Nós temos mais desenvolvimentos sobre este assunto na nossa página www.voaportugues.com e também na nossa emissão de rádio mais logo. Voltando aos Estados Unidos, a vice-presidente Kamala Harris vai falar aos membros das Nações Unidas nesta segunda-feira para defender o momento para os líderes globais começarem a trabalhar seriamente na forma como irão responder à próxima pandemia global. O discurso virtual, o segundo de Harris num organismo das Nações Unidas desde a sua tomada de posse, terá lugar quando os Estados Unidos fizerem progressos na vacinação do público e grande parte do mundo se esforça por adquirir vacinas. A administração Biden marcará os seus primeiros 100 dias de mandato esta semana. E de acordo com os certos, Harry vai delinear em linhas gerais como a administração pensa que os Estados Unidos e outras nações devem concentrar a sua atenção. As medidas incluem a melhoria do acesso aos sistemas de saúde, o investimento na ciência, nos trabalhadores de saúde e no bem-estar das mulheres,
e o aumento da capacidade para equipamento de proteção pessoal e fabrico de vacinas e testes. O presidente Joe Biden vai fazer o seu discurso à nação no Congresso na quarta-feira, devendo destacar o progresso que a sua administração fez na resposta à pior crise de saúde pública nos Estados Unidos em mais de um século. E o presidente Biden diz também que os Estados Unidos estão determinados a ajudar a Índia, que se debate com um surto de casos de coronavírus. Num tweet no domingo, ele disse, eu cito, tal como a Índia enviou assistência aos Estados Unidos, uma vez que os nossos hospitais estavam sobrelotados no início da pandemia, estamos determinados a ajudar a Índia em tempo de necessidade. Fim de citação. O presidente não ofereceu pormenores na breve mensagem, mas a Casa Branca disse que os Estados Unidos estão a trabalhar 24 horas por dia para enviar imediatamente para a Índia tratamentos medicamentosos e kits de testes de diagnóstico rápido Covid-19, ventiladores e equipamento de proteção pessoal. Os Estados Unidos vão procurar fornecer também o oxigênio. E nesta segunda-feira, a Índia comunicou um número recorde de casos de Covid-19 pelo 5º dia consecutivo, enquanto o número oficial de mortos também aumentou. O governo do primeiro-ministro Narendra Modi tem enfrentado críticas por permitir que grandes multidões se reúnam para festivais religiosos e comícios eleitorais em várias partes do país este ano. Antes da segunda vaga, a Índia tinha em média cerca de 10 mil novos casos por dia. E agora, naturalmente, este número é muito mais elevado. Estamos a chegar ao fim do nosso programa. Hoje fomos um bocadinho mais fora das 10 da manhã e não vamos terminar com 30 minutos porque tivemos um problema logo de início com aquela interrupção inexplicável, mas vamos falar dos Oscars, que é naturalmente o tema mais popular esta segunda-feira pelas redes sociais. Chloe Zhao, de nacionalidade chinesa, fez história em várias frentes nos Oscars deste ano. O seu filme Nomadland, Sobreviver na América, que é um filme de baixo orçamento, ganhou o Oscar para melhor filme. E Zhao tornou-se a primeira mulher não branca a ganhar a estatueta para melhor realização e ela é apenas a segunda mulher na história dos Oscars a ganhar esta estatueta de melhor realização. Nomadland levou 3 estatuetas importantes: melhor filme, melhor realização e melhor atriz para Frances McDormand. Outra boa surpresa foi o Oscar de ator secundário para Daniel Kaluuya, pelo seu papel em Judas e o Messias Negro. Anthony Hopkins foi o vencedor do Oscar para melhor ator pela sua performance em O Pai. A Sabedoria do Polvo, um documentário da África do Sul, ganhou o Oscar para melhor documentário. E a VOA tem a galeria de fotos com os vencedores e também alguns momentos especiais da noite neste link que eu vou partilhar. Portanto, estamos quase a terminar, mas podem continuar connosco vendo aqui os links que eu vou partilhando. Portanto, aqui, Noite dos Oscars. Vale a pena ver com certeza estas imagens lindíssimas dos vencedores de ontem, que foi um programa, aliás, foi um evento que não se realizou no tradicional Dolby Theatre, realizou-se numa estação de comboios, a Union Station de Los Angeles. No website da VOA, o conteúdo que está a chamar a atenção dos leitores é: Filipe Nyusi reabre igrejas, teatros e casinos e autoriza regresso do futebol. E eu, naturalmente, como não tenho a oportunidade de ler todo este texto, vou deixar aqui o link também e dizer que nós colocamos uma pergunta exatamente sobre esta reabertura, este semi-relaxamento das restrições da Covid-19 em Moçambique. E perguntamos há poucas horas, portanto o fórum está aberto para quem quiser participar. Perguntamos exatamente se concorda ou receia a decisão do presidente de Moçambique, porquê, que outras atividades ou negócios deveriam ser abertos e se acha que as pessoas vão cumprir com a regra de não exceder a capacidade de
15%, 30% e 40% conforme o Presidente estabeleceu. Tivemos até agora pelo menos uma resposta que eu pude verificar. Orlando Amusse questiona porquê os casinos. E ele diz que será que é lá que são programados os desfalques e roubos. Portanto, vá participar, deixe as suas impressões sobre este semi-relaxamento que o presidente Filipe Nyusi instaurou em Moçambique. Esta sexta-feira, dia 30 de abril, a convidada do nosso Angola Saúde em Foco é a doutora Nádia Camata, nossa médica residente, e nós vamos falar sobre diabetes mellitus. Portanto, vamos falar sobre diabetes, queremos as vossas opiniões, as vossas perguntas, sugestões. Podem inscrever-se pelo nosso WhatsApp, que é +1 202 251 946, ou também pode enviar o seu número, nome e província para os números locais da VOA, que são o 932 348 698, 993 255 911, são os números em Angola para que se possa inscrever. E naturalmente que eu vou deixar aqui num comentário os nossos números, porque eu sei que é difícil decorar isto tudo. Muito bem, foi o nosso Washington Fora de Horas desta segunda-feira, dia 26 de abril. Espero que tenham uma semana fantástica. Continuem connosco. Nós estamos em www.voaportugues.com e de segunda a sexta estamos aqui no Facebook da VOA, depois mais tarde no YouTube para dar as notícias. Boa continuação!